Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor Igor, do curso de Medicina Veterinária, do campus de Rolim de Moura, aqui da Universidade Federal de Rondônia, e eu estou aqui com a minha acadêmica, né, a Isabelle, e ela está terminando o curso já. E nós viemos aqui hoje falar um pouquinho sobre mastite bovina, que é muito importante, e também sobre resistência das bactérias aos antibióticos. Então, eu gostaria de convidar vocês para assistir, né, o nosso debate aqui, para vocês poderem tirar algum proveito, né, e melhorar, principalmente essas pessoas que produzem leite, né? E eu gostaria de deixar à disposição aqui, né, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram algum esclarecimento, podem me procurar lá na Universidade Federal de Rondônia para vocês esclarecerem alguma dúvida que ficou, ou se quiser aprofundar em algum debate aqui que a gente tenha falado. Muito obrigado a todos aí. Rondon Cap QR Code, mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code, digite seu CPF, gere o Pix, pague pelo seu banco e pronto, o título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code, um novo jeito de vender e comprar. Participe! Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar. Bom, boa tarde a todos, né? Eu sou o professor Igor Mansur, eu sou médico veterinário e eu dou aula na Universidade Federal de Rondônia. E a gente hoje veio aqui para conversar um pouquinho sobre a mastite bovina e sobre resistência antimicrobiana, né? Então, né, a gente vai começar falando um pouco sobre a mastite, né? A mastite é uma doença que ela atinge mundialmente um grande número de rebanhos leiteiros. Porque nos primórdios a vaca ela não foi feita para produzir leite, né, para a população. Ela produziria leite para criar o bezerro. Mas depois, com evolução, desenvolvimento genético, né, o aprimoramento genético, melhoria, a vaca começou a produzir, ter uma produção muito grande. E com isso, exigindo muito do organismo, né, e com isso possibilitou as infecções mamárias, né, que são as mastites. Essa mastite ela tem várias designações, né? Mas uma delas é a mastite que é dividida em mastite clínica e a mastite subclínica. Então, a mastite clínica é aquela que o produtor tem a possibilidade de ver, né? O úbere da vaca geralmente fica avermelhado, ele está endurecido quando se palpa, o leite, né, vai sair com grumos, ou então assim como se fosse um leite condensado, né, ele vai estar mais grosso, espesso, né, e muitas vezes ela até sente dor na hora da ordenha, né, na hora de ordenhar o leite. Os quartos mamários são independentes, né? Então a vaca ela pode ter a infecção em só um quarto, em 2, em 3, ou até mesmo ser generalizada e ser nos 4, né? Então a mastite clínica ela é mais fácil para o produtor ver, né? Porque aí ele pode observar a alteração do leite. Já a mastite subclínica, ela não causa alteração no leite e nem no úbere do animal. Isso dificulta demais para que o proprietário, né, ou aquele indivíduo que está lidando no dia a dia na ordenha, que ele possa perceber que esse animal esteja contaminado com a mastite subclínica. E
o maior problema que nós temos hoje em dia nos rebanhos leiteiros não é a mastite clínica, porque essa é visualizada e vai ser tratada, né? A mastite subclínica é que ela fica, entre aspas, escondida, né? O produtor ou aquele indivíduo que está lidando, né, no dia a dia, ele não consegue perceber, justamente porque ela não causa alteração física do leite. O leite não vai mudar de cor, não vai mudar de consistência, é imperceptível, a não ser que se faça o teste, né, que aí você vai poder detectar, né? E também, né, tem outras classificações dessa mastite, né? Bom, eu sou a Isabelle Camila. Atualmente eu estou no 9º período da Faculdade de Medicina Veterinária na Universidade Federal de Rondônia, campus Rolim de Moura. E nós viemos aqui justamente para falar a respeito da mastite clínica, né, e também da resistência antimicrobiana. Como o professor Igor já falou, né, nós temos a mastite clínica e a mastite subclínica. E a questão da mastite subclínica, o que vai causar alteração no leite, na verdade, é a concentração físico-química dela, né? Que aí vai deixar o leite mais alcalino devido à presença ali da inflamação, a presença das bactérias, que aí é o que o laticínio vai identificar, que eles vão notificar para o produtor, olha, o seu leite está vindo mais alcalino, e aí uma das causas pode ser devido à mastite subclínica. Tanto que nessas pesquisas, algumas pesquisas que a gente realizou, a campo a gente também informava os produtores, né, falava para eles a importância deles ter um kit CMT em casa, que é aquele frasco amarelo, né, que é um detergente, basicamente, e uma raquete com 4 orifícios, e aí ali eles vão fazer a utilização do CMT em cima de uma pequena concentração de leite e de cada teto em um orifício específico, e eles conseguem estar identificando a presença da mastite subclínica. Que aí, quando se tem a mastite subclínica, né, ele vai ficar um roxo mais escuro e também ele vai ficar mais consistente, vira uma geleinha, assim, digamos, né? Quando ele movimenta a raquete, ele consegue observar que está tendo ali, então, a mastite subclínica naquele animal e em qual teto que está mais acometido ou que está realmente sendo acometido somente, porque pode acontecer de ter em um teto especificamente, né? E aí, dentro da mastite, nós também temos a ambiental e a contagiosa. O próprio nome já diz, né? A mastite ambiental, ela provém do ambiente. Pode ser por fezes, né? Que a vaca acabou de sair da ordenha, ela ainda tá com o esfíncter do teto aberto, ela deita ali na região, perto ali, ou dentro do curral mesmo. E aí, devido à presença de fezes, né? As bactérias das fezes, elas adentram no canal do teto, porque o esfíncter ainda está aberto, e ali ela pode estar adquirindo uma mastite ambiental. E também tem a contagiosa, que é do próprio animal, né? A microbiota local ali, por algum motivo, ela super desenvolve, né? Pode ser alguma bactéria oportunista, que por algum motivo ela se desenvolveu ali, pode ser alguma lesão, né? Algum trauma na região, e aí favoreceu o desenvolvimento delas. E aí, então, ela vai estar desenvolvendo a mastite contagiosa. E dela pode passar para as outras, através da ordenha, né? Das mãos do ordenhador, ou também da ordenha mecânica, né? Por isso, também se tem a importância da limpeza. Por isso que é importante, né, é que o produtor ele realize esse teste, né, do CMT, que é um teste barato, é fácil de se fazer, o produtor pode aprender a fazer, e ele, pelo menos, ou de 15 em 15 dias, ou que ele faça uma vez ao mês, já vai garantir que ele saiba quais os animais estão infectados. E aí uma coisa que vai garantir a ele uma boa segurança é a ordem de ordenha. O que é a ordem de ordenha? Primeiro ele vai ordenhar os animais saudáveis, que não tem problema nenhum, e aí depois, posteriormente, ele vai ordenhar os animais que estão com algum problema de infecção. Isso vai evitar a transmissão, né, que é a infecção de uma vaca para outra. Então isso aí facilita, né, o manejo e ajuda a manter o rebanho saudável, né? Então, é importante fazer esse controle. Todo produtor de leite deveria fazer esse controle, né, da mastite, que é barato, né? E aí ele pode detectar quais os animais que estão positivos, né? E ali, como a Isabelle falou, né, é importante, logo após a ordenha, tem muita gente que oferece ração durante o processo de ordenha. Você até pode oferecer, mas é fundamental que você ofereça a ração no pós-ordenha. E para que isso? Para manter esses animais em pé, né? Que é o animal se mantendo em pé, ele ainda,
aquele buraquinho, né, que é o esfíncter do teto, por onde sai o leite, após a ordenha ele vai estar bem dilatado. E isso facilita que as bactérias que estão no chão, né, venham a entrar pelo canal do teto e venham ocasionar mastite. Então é muito importante que o animal, após a ordenha, não deite logo no chão, que está, né, com fezes, com sujeira, né, e isso facilita a infecção da glândula mamária. Então é importante, após isso, eles oferecer uma ração para essa vaca se manter de pé. Isso, exatamente. E a importância também de realizar a limpeza ali, se o produtor faz utilização da ordenha mecânica, né? Realizar a limpeza correta, aquela limpeza que ela é indicada pelo fabricante, né? Para fazer, então, um bom controle, né? E também tem a questão de realização da limpeza correta da ordenha mecânica, né? Caso o produtor faça a utilização dessa ordenha mecânica, fazer ali a limpeza de acordo com as instruções do fabricante. E caso ele faça a ordenha manual, é importantíssimo ele realizar a limpeza das mãos e também a questão da limpeza dos tetos da vaca, porque a gente observa muito que eles fazem a limpeza do úbere escorrendo para os tetos. E aí, grande maioria das vezes, né, tem muita sujidade nesse úbere. Pode ter terra, né, barro ou alguma outra sujidade, que aí na hora que joga uma água, ele escorre para os tetos. E às vezes não deu tempo de secar completamente, né? E aí, na hora que ele coloca a ordenha mecânica ou que ele vai realizar a ordenha manual, ainda está escorrendo um pouco ali de água com terra, com sujidade, com algumas bactérias. Por isso que é muito importante fazer a realização do pré-dipping, somente ali também nos tetos, né? Alguns produtores fazem a utilização de paninhos, alguns outros realizam com toalha de papel, né? Para fazer a secagem dos tetos após a limpeza correta, e isso é muito importante também, o produtor ele se atentar a isso, que são os pequenos detalhes que fazem grande diferença. Se ele realiza a limpeza de uma certa forma, às vezes ele mudando a limpeza, ele já consegue controlar os índices de mastite nos animais que tem ali na propriedade dele. Umas pequenas mudanças no manejo do produtor, ele já consegue melhorar também o nível de produtividade daqueles animais, a resposta dos animais também ao tratamento, caso estiver fazendo algum tratamento, né? E também para elevar a qualidade do produto dele, que no caso é o leite. O que a gente pode observar no nosso projeto de pesquisa, né, da mastite é que em diversas propriedades, né, ainda pecam-se um pouco com a higiene em geral. Então, por exemplo, como a Isabelle falou ali, a ordenha é muito importante, né? Primeira coisa é aquilo que eu já falei, é a ordem da ordenha. Você começar a ordenhar os animais saudáveis e, por último, deixar os animais com problema, para evitar a contaminação de um para o outro. E seguir as orientações do fabricante para lavagem após a ordenha, porque tem os detergentes certos, detergentes ácidos, alcalinos, para remoção da gordura, porque se ficar resíduos dentro da ordenhadeira, isso aí propicia o crescimento de bactérias, né? Bactérias, fungos também, né? Não só bactérias, e isso aí vai ocasionar infecção em outros animais. Outra coisa muito importante é que se deve prestar atenção também na ordenha, na ordenhadeira, no equipamento, é que de tanto em tanto tempo tem que se fazer a troca das borrachas. As borrachas vão ressecando e isso aí ajuda a acumular micro-organismos, sujidades, né? E outra coisa também que o produtor tem que estar muito atento é quanto à pressão da ordenha, né? Porque se tiver uma pressão exagerada, ela pode dar um prolapso ali no orifício, né, no buraquinho do teto. E isso vai dilatar esse orifício e facilitar com que as bactérias venham a subir, né? Então, isso aí é muito importante, ele controlar a pressão da ordenha. E, por outro lado, se essa pressão estiver muito fraca, vai ficar resíduo de leite dentro da glândula mamária. E o leite é um alimento muito rico, então ele funciona como meio de cultura para bactérias, fungos, protozoários. Então, vai facilitar o crescimento desses micro-organismos dentro da glândula mamária e, com isso, depois acabar, né, vindo infecções, né? Então, o produtor precisa se atentar para esses detalhes para ele poder ter uma qualidade do leite melhor, né? Exatamente. E igual o professor Igor comentou,
né, nessas pesquisas, a gente observa muita coisa que, assim, para o produtor é uma coisa normal, né? Algum hábito ali que ele tem, que é uma coisa normal, só que aí, quando nós damos as orientações, ele percebe, fala assim, eu não sabia, né, que isso causava isso, isso e isso. Tanto que teve uma produtora que ela relatou que o laticínio havia informado que o leite da propriedade, proveniente da propriedade dela, estava alcalino. Aí a gente falou assim, olha, nós vamos realizar aqui então os testes, né? O teste em específico de CMT, passando a raquete em todos os animais, e aí nós vamos ver o que a gente vai observar nesses animais. E aí com isso, nós fizemos o teste nos animais da propriedade dela e a gente observou que todos eles tinham mastite subclínica. E a gente falou, olha, e era um grau elevado, porque estava bem denso, assim, dentro da raquete, né? O leite estava bem denso quando reagia com o detergente, que no caso é o CMT. E aí a gente informou para ela, falou assim, olha, todas as vacas da senhora estão com mastite subclínica. E isso pode ser um dos motivos que está causando a alcalinidade no produto final da senhora. E por isso que o laticínio está informando que esse produto aqui, ele tá alcalino. E aí nós demos as orientações para ela, né? Porque a mastite, ela é controlada em um conjunto. Não é uma coisa só que controla ela. É um conjunto de várias coisas, né? O tratamento adequado para aquele animal, o manejo, como que ele é realizado antes da ordenha, durante a ordenha e pós a ordenha, como que é feito o tratamento específico para aquele animal, porque às vezes o tratamento específico para o animal X, ele não vai ser o tratamento efetivo para o animal Y. Então, cada animal tem que ser avaliado de uma forma unitária para ver qual que vai ser o tratamento específico para ele, aquele que vai ser eficaz, né, que vai dar um resultado bom para o produtor. E aí também a gente orientou ela de adquirir um kit, né, de CMT, que é o California Mastitis Test, que é basicamente um frasco com conteúdo dentro e a raquete. E aquele frasco, ele dura bastante tempo. Então, o produtor, ele consegue fazer o acompanhamento dos animais da propriedade dele. Ele consegue ter uma noção de como que tá a saúde do úbero daqueles animais. E aí, dentro disso, ele consegue entender, é por isso que os meus animais, eles diminuíram a produção de uns tempos para cá, né? Às vezes na transição, né, das águas para seca ou da seca para as águas, né, que aí aumenta a umidade, né, mais barro, mais lama, e às vezes elas saem da ordenha já deita direto no barro, na lama, e aí ele consegue compreender melhor essa parte. Então, quando a gente faz essas visitas, né, realiza essas pesquisas, é de muita importância para o produtor e também para a gente, porque o produtor, ele é uma base importante para o agronegócio local, e quando nós universitários, fazemos essas visitas para eles, eles retornam para a gente com conhecimentos, assim, conhecimentos empíricos muito bons, que a maioria das vezes a gente aprende no dia a dia, na prática, e também como a gente retorna para eles o resultado da pesquisa, eles gostam bastante. E aí eles falam assim, vocês podem voltar mais vezes, né? Se vocês tiverem outras pesquisas, vocês podem vir aqui na propriedade. Então, tem muitos produtores que eles gostam bastante quando eles recebem essas visitas das universidades nas propriedades deles, porque aí a gente faz uma pesquisa ali no local e dá um retorno para ele, informa o que a gente encontrou e, de certa forma, também a gente dá umas orientações para eles a respeito de como que eles podem melhorar o manejo, né, dar algumas dicas, e é muito importante porque eles são uma base importantíssima no agronegócio local, e como retorno, eles dão, assim, um conhecimento para a gente grande, né, eles informam para a gente coisas, assim, que... Perdi, professor. Bom, o leite, né, ele é um alimento que é mundialmente, né, reconhecido por ser um alimento rico, né, um alimento nutritivo, e ele é muito importante, né, a nível de comércio, né? E os produtores de leite, eles têm uma dificuldade porque, ao mesmo tempo que o leite é um alimento muito nutritivo, é um alimento bom, ele é um alimento considerado para a maioria da população. Então, o leite, hoje em dia, no mercado, ele é muito mal pago, né? O leite ele tem um preço muito baixo para o produtor. E isso dificulta muito que o produtor, muitas vezes, ele, né, tem a dificuldade de implantar determinadas, né, medidas, porque isso tem custo, né? E, além disso, ele tem o custo com alimentação, vacina, medicamento e por aí vai, né? E o custo do leite, o maior é da alimentação. Então, isso aí dificulta muito o produtor, né? Eu li outro dia uma reportagem
de vários preços de leite no Brasil todo, e os de Rondônia aqui estavam num dos mais baixos pagos, né? R$ 1,40. Isso aí, né, é absurdo pelo trabalho que se tem, né, com o rebanho leiteiro, com essa atividade, é um retorno, né, pequeno. Então, isso muitas vezes dificulta, né, o manejo desses animais. Mas é importante, sim, né, que ele tente manter a qualidade dentro das condições dele, né? E, na nossa pesquisa, em diversas propriedades que nós fomos, uma coisa que não gera um custo muito grande é você ter uma fonte de água dentro do curral. Você ter um tanque com uma torneira, com água. E a gente identificou que em diversas propriedades não tinha água dentro do curral. Isso dificulta muito, porque uma coisa básica de higiene é a lavagem das mãos, né? Então, a partir do momento que você não tem um tanque, uma torneira disponível, isso significa que aquele operador ele vai lavar, não vai lavar, ou vai lavar muito pouco as mãos. E com isso ele pode carrear diversos micro-organismos ali, né? Então, é muito importante que se tenha uma fonte de água dentro do curral para que ele possa ali ter o acesso de lavagem das mãos, né? Isso é de fundamental importância. E é uma coisa que a gente pôde observar. Outra coisa que a gente observou na pesquisa foi a presença de animais dentro do curral, né, que não é adequado. Naturalmente, eu não diria, talvez em 100% das propriedades que a gente observa dentro do curral a presença de galinhas, gato, cachorro, porcos. E assim, não é interessante, né, o convívio dessas espécies junto dentro do curral, porque vai haver uma transmissão de patógenos, né, de bactérias, vírus, fungos, de um para outro. Inclusive, a gente observava galinhas comendo dentro do coxo das vacas. Então, elas defecam dentro do coxo da vaca e a vaca depois ingere aquelas fezes. Então, isso não é adequado, né? Fora outras doenças que podem ser transmissíveis. Então, nós vimos, né, porcos, galinhas, gato, cachorro. Inclusive, numa propriedade que nós fomos, ela tinha os latões de leite com um filtro em cima, né, onde era jogado o leite. Manual, né, no caso. O indivíduo tirava o leite no balde, depois ele jogava ali no coador para dentro do latão. E nesse intervalo, nós vimos o gatinho várias vezes lambendo e bebendo leite no coador. Então, né, a boca dos animais tem muitos micro-organismos e isso acaba transferindo essa carga microbiana para o leite e pode gerar prejuízos, né? Exatamente. E aí, essa questão também de ter a água dentro do curral, ele igual o professor Igor comentou, é muito importante, tanto para quem realiza a ordenha mecânica, quanto para quem realiza a ordenha manual. Porque muitas vezes, de um animal para o outro, não tem o hábito de lavar, né, as mãos. Mas só o fato de você ordenhar um animal e depois você vai para outro sem lavar as mãos, você já está levando um patógeno de um animal para o outro, que aí, no caso, se classifica como a mastite contagiosa, né? Bom, como a Isabelle tinha falado ali, né, para a gente fazer o diagnóstico dessas mastites, é fundamental que toda propriedade leiteira, né, ela tenha a caneca de fundo preto, que é uma canequinha que tem uma tela em cima, é escura, é de fundo preto, que facilita a visualização. Então, antes da ordenha, de iniciar a ordenha, deve-se esgotar uns 2 a 3 jatos nessa canequinha para a gente ver se tem alteração no leite, né? Então, havendo alteração no leite, nessa caneca, isso vai nos indicar que estamos diante de um caso de mastite clínica, né? Porque o leite está alterado. Então, isso significa que essa vaca deverá ser tratada, porque senão ela pode perder os quartos mamários, né? Agora, o que a maioria das pessoas fazem, né, no geral? Ela detectou, né, que a caneca de fundo preto deu positivo, ele detectou que essa vaca está com mastite. Então, ele vai tratar. O que ele faz? Ele vai na loja agropecuária e pede lá um antibiótico qualquer, sem saber qual micro-organismo que está afetando.
Então, muitas vezes, ele vai comprar um antibiótico que não vai ser efetivo para o tratamento. Então, ele está gastando dinheiro, ele não vai resolver o problema e ele ainda está causando resistência antimicrobiana. Aquela bactéria que está lá, ela não é sensível àquele antibiótico. E aí ela vai acabar ficando mais resistente ainda. Então, o certo, né, seria fazer uma cultura desse leite para saber qual micro-organismo para poder fazer o tratamento adequado, né? Por outro lado, a mastite subclínica é aquela que não tem alteração no leite. Então, ele só vai poder detectar, como a Isabelle tinha falado ali, né, através do CMT, né, que é uma raquetezinha de plástico, que você vai jogar o reagente com leite, e se ele gelificar, né, e mudar de cor, é porque são animais positivos. A mastite subclínica, ela é de muito difícil tratamento durante o período de lactação, porque a vaca está produzindo muito leite, o antibiótico vai se diluir dentro da glândula mamária, é complicado esse tratamento. Então, o ideal seria esperar essa vaca secar para então proceder ao tratamento. Mas por que é interessante ele saber que essa vaca é positiva, ela está com uma infecção mamária? Lembra lá que eu falei da ordem da ordenha? Ele sabendo que esse animal está infectado, ele vai deixar ela para ser ordenhada por último, né? E não comprometendo, podendo contaminar outros animais, né? Então, isso é importante. É muito importante também fazer o acompanhamento do animal com relação à resposta dele ao tratamento. Porque teve muitas propriedades que nós fomos, que nós observamos que já tinham vacas que tinham perdido quartos mamários. E aí o produtor disse que só ordenhava em 2 tetos, porque já havia perdido os 2 da frente ou os 2 de trás, justamente por uma mastite crônica, que ele tentou tratar várias vezes e não teve resposta do animal. Justamente porque é aí que entra a nossa pesquisa, né? Nós fizemos uma pesquisa e identificamos que os agentes que estavam causando a mastite e a resistência deles aos antibióticos. No total, nós testamos 10 antibióticos diferentes, de grupos diferentes, e na maioria das vezes, a maioria das bactérias, na verdade, elas apresentavam uma alta resistência aos principais antibióticos utilizados em quase todas as propriedades. E é aí que causa o prejuízo, porque o produtor ele vai tratar com aquele antibiótico, vai e trata, e aí o animal não responde. E aí, com o passar do tempo, aquela mastite, ela fica crônica, e aí causa a perca do quarto mamário para aquele animal. E, consequentemente, um prejuízo para o produtor, porque vai ter uma queda na produção. Hoje em dia, um grande problema que a gente tem a nível mundial é a resistência dessas bactérias aos antibióticos. Isso é um problema seríssimo, né? Não é nosso, do Brasil, é um problema mundial que está acontecendo. E várias pesquisas, né, vários pesquisadores já estão preocupados com isso a longo prazo, né, do que vai acontecer daqui a alguns anos. Porque nós tivemos a descoberta, né, do primeiro antibiótico, né, lá da década de 40, em 1940. Antigamente, muitas pessoas morriam de infecção porque não existia antibiótico para tratar essas infecções. Então veio a descoberta da penicilina. Então foi aquele sucesso, né? Se achou que todo o problema estaria resolvido, né? Começou a se usar a penicilina na clínica e várias pessoas passaram a não morrer mais de infecção porque tinham um antibiótico para tratar. Só que uma coisa muito triste aconteceu. 2 anos depois do uso da penicilina, já tinham várias bactérias resistentes a esse antibiótico. Então, né, ele já não estava sendo mais útil em todas as infecções. E assim, ao longo dos anos, a gente tem tido, né, resistência cada vez maior de micro-organismos. E isso a gente pode constatar, né, na nossa pesquisa, que nós encontramos bactérias resistentes a 2, 3, 4, 5 antibióticos diferentes. E isso é um problema de saúde pública, não é só, né, da mastite em vacas, é um problema de saúde pública, no geral, né, a nível mundial. Uma coisa que prejudica muito é isso. A sociedade médica, preocupada com isso, fez um controle, né, de antimicrobianos. Então, hoje em dia, para você comprar um antibiótico na farmácia, você tem que ter uma receita, né, médica para você comprar esse antibiótico.
Não é 100% ainda, em algumas farmácias a gente consegue comprar, mas a maioria das farmácias está controlado e você não consegue, né, comprar esse antibiótico. Isso aí ajudou muito, né, no uso banal do antibiótico, das pessoas só usarem o antibiótico para aquilo que realmente tem a necessidade. Mas aí o que acontece na parte veterinária? A parte veterinária ainda não tem controle. Então, qualquer produtor, nem precisa ser produtor, né? Sem ser produtor, qualquer pessoa chega numa loja agropecuária e compra um antibiótico. E aí ele vai usar erradamente esse antibiótico e isso vai gerar resistência bacteriana. E aí nós estamos aí criando micro-organismos muito resistentes que pode causar problema não só no animal, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, há uma transferência de micro-organismos do animal para o homem e do homem para o animal. E não é só animal de produção. Você que tem o seu cachorro em casa, o seu gato, você deu um antibiótico errado para ele, você pode estar criando micro-organismos resistentes. E ele depois vai passar esses micro-organismos para você, assim como você passa para ele. Então, há uma necessidade hoje em dia de haver o controle, né, na compra desses antimicrobianos, né, igual se tem na parte humana. Porque qualquer um hoje em dia compra um antibiótico e vai utilizar de forma errada, né? Muitas vezes o produtor ele compra o antibiótico, ele usa um dia, usou 2 dias, o animal fica bom, ele para o uso. Olha o erro aí. Não se pode usar só 2 dias, porque aí pode ocasionar uma resistência e aí essa bactéria não vai responder mais àquele antibiótico. E aí vira um perigo para aquele animal e também para quem este animal venha a transmitir essa bactéria, né? Então, isso é uma preocupação grande, né? Hoje em dia se descobre muitas moléculas para novos antibióticos. Mas o problema é que nem todas essas moléculas que são descobertas elas podem ser utilizadas na clínica, porque tem muito efeito colateral. Então, muitas vezes, ela vai matar a bactéria, mas ela pode prejudicar o rim, o fígado, qualquer outro órgão, né? Dá uma complicação no organismo. Então, a grande preocupação de pesquisadores, em geral, que lidam com esses medicamentos, é que daqui mais alguns anos, se a gente não tomar cuidado e não prestar atenção na resistência, que é um problema mundial, nós não vamos ter mais antibiótico para utilizar nessas bactérias resistentes, né? Porque os antibióticos que a gente tem em uso, as bactérias vão ficando resistentes e a gente, né, tem até pesquisa que mostra que em 2050 a gente já está correndo um grande risco de não ter mais antibiótico para essas bactérias resistentes. E aí fala um pouquinho aí do imipenem, dos antibióticos que a gente usou em pesquisa. E por isso a importância da assistência técnica para os pequenos produtores, porque além de dar essa orientação de como utilizar corretamente o antibiótico, fazer o tratamento da vaca seca, né, em qual momento iniciar o tratamento, como e quando finalizar, também tem a questão de orientar qual seria o melhor antibiótico, o melhor medicamento para aquele animal em específico. Na nossa pesquisa, né, quando nós fizemos as visitas, né, para os produtores rurais, além de dar essas orientações para eles, né, também a importância da utilização do CMT lá para ele acompanhar as vacas, quando nós finalizamos a nossa pesquisa em laboratório, nós retornamos com o resultado para os produtores. E a gente informou, olha, para os grupos tal, tal e tal, esse animal em específico do senhor tem resistência. Então, o senhor pode utilizar os grupos tal, tal e tal, que aí vão ser eficazes no tratamento da mastite para esse animal em específico. Porque nós realizamos a pesquisa isoladamente de cada teto de cada animal. Então, são 4 tetos, né? Então, foram 4 testes em específico para cada vaca daquela propriedade em específico. E na nossa pesquisa, nós realizamos também o teste com o imipenem, que é um antibiótico a nível hospitalar. E aí, durante todas as amostras, né, nós avaliamos que todas as bactérias, elas eram sensíveis ao imipenem. Então, é uma boa notícia, né, que as bactérias, elas são sensíveis a um antibiótico de nível hospitalar. Né, nós testamos esses antibióticos
todos, né? Para cada bactéria, né, que nós encontramos lá, nós encontramos diversas bactérias resistentes a vários antibióticos. E uma coisa que foi interessante, como a Isabela falou, né, é que nós encontramos o imipenem, que é um antibiótico restrito ao uso hospitalar, né, e a enrofloxacina, que é outro antimicrobiano, que ele não está muito utilizado nas seringas de mastite, né? Então, como ele não se usa muito, as bactérias ainda estão, né, sensíveis a ele. Então, nós precisamos urgente fazer esse controle na veterinária da venda de antibióticos, né, para que se possa a gente não ter esse problema daqui a alguns anos, né? Então, o veterinário vai receitar, né, e você vai fazer o uso correto, porque não adianta nada também não fazer o uso correto. As pessoas, às vezes, fazem 1, 2 doses e acham que está resolvido o problema, né, porque o animal melhorou. Mas mesmo o animal melhorando, você tem que continuar o tratamento até o final para que se possa, né, ter um resultado satisfatório, né? Então, também fica inviável o indivíduo. Nós visitamos algumas propriedades que tinham 20, 30 animais com mastite subclínica. Além de não ser muito eficiente o tratamento durante o período de lactação, fica inviável economicamente para o produtor. Então, à medida que esses animais vão secando, é que ele deve, né, fazer o tratamento. E também é importante o tratamento da vaca seca, né? Bom, igual o professor Igor comentou, o tratamento da vaca seca é um dos tratamentos mais eficazes, né, que ajudam nessa questão da mastite, que basicamente são seringas de antibiótico. São seringas de antibiótico que é introduzido dentro do canal do teto do animal, assim quando ele já está no processo de secagem. E aí injeta, né, aquele antibiótico dentro do canal do teto, realiza a massagem ali. Tem algumas propriedades que utilizam tipo um tampãozinho. Selador. Um selador. Você coloca lá no esfíncter do teto e aí ajuda a manter o antibiótico lá dentro. E aí, como a vaca ela está em processo de secagem, igual o professor Igor comentou, ela não está ejetando leite constantemente. Então, não vai ter a lavagem interna do canal do teto, né, retirando aquele antibiótico. Então, o fármaco ele vai ficar mais tempo dentro do canal do teto e vai fazer um tratamento mais eficaz para aquela patologia que está ocorrendo ali naquele local. Uma coisa que as bactérias vão ocasionar é porque o leite ele é um alimento muito completo, né? Ele tem carboidratos, tem vitaminas, tem lipídios, proteínas. Então, ele é um alimento muito completo para a gente e para os micro-organismos também, né? Para as bactérias também. Então, o que acontece? Quando essa vaca está com uma infecção, mesmo sendo subclínica, que ela não apresenta sinal clínico, nem alteração no leite, essas bactérias estão degradando os componentes do leite. Então, uma vaca que está com infecção subclínica, o leite dela vai ter menos lipídio, menos carboidrato, né, menos proteína, porque as bactérias vão degradando esses componentes. E isso vai influenciar no quê? Na qualidade final do leite. Quando você pega um leite de uma vaca com mastite, ele está pobre em nutrientes, porque as bactérias consumiram aqueles nutrientes. Então, se você precisasse de 10 litros de um leite de qualidade para fazer 1 quilo de queijo, um leite com mastite você vai precisar de 15 litros de leite para fazer o mesmo queijo, porque ele vai estar pobre em nutrientes. Então, outro fator que a mastite ocasiona, além de prejudicar o organismo dos animais, é a qualidade final do produto, né? Então, o leite vai sair de má qualidade, pobre em nutrientes, e isso vai dificultar, né? Prejuízo para o produtor, prejuízo para o laticínio, né? E acaba, com a redução desses produtos, o consumidor final acaba pagando mais pelo produto, porque vai ter uma escassez, né, de produtos, e aí ele, né, vai ser assim, deteriorado. E uma coisa que a gente vê hoje em dia, né, a gente vê muita coisa na internet e a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente vê, né? Hoje em dia, quando a gente vai à internet, tudo inflama. As coisas todas inflamam.
É impressionante como é que tudo é inflamatório. Inclusive, eu já vi vários lá vídeos, né, falando que o leite é inflamatório, né? O leite é um excelente alimento, ele não tem nada de inflamatório, a menos que a pessoa tenha, né? Quando a pessoa tem uma intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, aí sim o leite vai fazer mal. Ela precisa tomar algum medicamento para que controle essa intolerância a esse açúcar do leite. Para essas pessoas que têm a intolerância à lactose, aí o leite vai ser prejudicial. Mas para uma pessoa saudável, não. As pessoas que são alérgicas à caseína, que é a proteína do leite, também podem apresentar algum problema, né? Para essas pessoas especificamente. Agora, no geral, o leite não tem nada de inflamatório. Ele é um alimento rico, saudável e que deve ser consumido, sim. Aí muita gente, né, muitas pessoas falam, né? Ah, mas é só na fase de infância e tal. Não, não é na fase de infância. O leite é um alimento igual outro qualquer, né? E se a gente pensar, você vai ver o leite, ele é responsável por criar um bezerro, né? Nos primeiros meses de vida, o bezerro só vai consumir o leite. Então, ele é responsável por manter a vida daquele bezerro. Por que isso? Porque ele é um alimento muito completo. É um alimento rico em nutrientes. Então, para as pessoas saudáveis, que não têm problema, ele deve ser consumido, é um alimento saudável, né, e não tem nada de inflamatório, né? Por isso que é importante, né, as boas práticas de manejo. Com o produtor ali, ele tendo um manejo com os animais, no ambiente, com a ordenha, tudo. Esse combo, ele vai facilitar e vai aumentar o retorno desses animais com a produtividade deles. Interferindo positivamente, diretamente no bolso do produtor. Então, vai gerar, no final, um produto de qualidade. É por isso que é importante também respeitar o período de carência durante o tratamento com os antibióticos, né? Fazer o descarte correto do leite, seguindo as orientações conforme o fabricante, ou então algum médico veterinário que deu orientação ali no local, ou acompanhamento técnico que está sendo feito ali na propriedade, para que se gere, no final, um produto de qualidade. Uma coisa que a gente pôde detectar durante a nossa pesquisa, né, é que a produção de leite, ela abrange um conjunto, né? Você tem, primeiro, para produzir leite, tem que ser vacas de qualidade genética, né? Elas têm que ter uma genética boa para a produção de leite. Então, né, você não vai querer, né, tirar leite de Nelore, né, porque é difícil, né? A vaca ela já tem que ter uma genética. Então, você tem que ter animais de genética boa. Esse é um fator importante para você produzir leite. Outro fator importante é a alimentação. E a alimentação é o fator básico, é um dos fatores mais importantes na produção de leite. A vaca bem nutrida, ela vai estar, né, produzindo leite. Outro fator importante é a sanidade. Para produzir leite, a vaca tem que estar saudável. Então, essa vaca ela tem que ser desverminada, ela tem que utilizar tratamento contra ectoparasitos, né, carrapatos, né, bernes, mosca do chifre. Então, tem que tratar esses ectoparasitos para que ela possa estar bem, com bem-estar para poder produzir. Então, a gente tem isso, a alimentação, né? As instalações também são importantes, porque o animal tem que estar confortável para poder produzir leite. E o outro fator importantíssimo, não menos, é a higiene, né? A higiene é fundamental. E o que a gente pôde constatar na nossa pesquisa? Em diversas propriedades, nós notamos que tinham animais de qualidade genética, tinham uma boa alimentação, a estrutura, às vezes, não era de primeira linha, mas dava muito bem para manter esses animais, mas a parte da higiene era comprometida. E essa parte da higiene é muito importante, como a gente já falou em algumas vezes, quando se peca nessa higiene, a gente está interferindo no número final de mastites que vão acontecer, né? Vários estudos mostram que, em média, para cada vaca que é diagnosticada com mastite clínica, que é aquela que tem sinal clínico, que o leite altera, que o úbere pode estar inflamado, que é mais fácil do produtor ver, né? Para cada caso clínico, tem uma média de 40 a 45 casos subclínicos. E ele não vê, né? Porque a mastite subclínica não tem sinal clínico.
ela não dá sinal. Se o proprietário, né, ele olhar o leite, aparentemente, visualmente, ele vai estar inalterado. E isso dificulta ele de detectar. Né? Então, por isso que é muito importante realizar periodicamente o teste do CMT. Muitos produtores, né, que nós fomos, eles não tinham conhecimento do teste do CMT. Mas é um teste rápido, barato e que vai auxiliar demais esse produtor a controlar o rebanho dele, manter o rebanho saudável. Né? Então, é fundamental estar fazendo esse teste para ele descobrir. Outra coisa importante é que os micro-organismos, né? Quando eu falo em micro-organismo, eu estou falando de bactérias, fungos, vírus, protozoários, todos eles, né? A grande maioria dessas bactérias, vírus, né? Elas não vão ser vistas a olho nu. A gente não enxerga. Então, isso dificulta muito quando a gente conversa com o proprietário e você fala com ele, olha, o seu animal está com uma infecção aí. Mas ele está vendo leite normal. Ele vê o animal comendo normalmente. Fisicamente, o animal está bem. Aí, muitas vezes, ele sente dificuldade em aceitar que o animal está com uma infecção. Porque não são visíveis essas bactérias, né? Elas só são visíveis a olho nu. Os vírus só são vistos com um microscópio eletrônico, um microscópio especial, que eles são muito pequenos. Então, isso tudo dificulta a compreensão, muitas vezes, né, do proprietário. Inclusive, uma propriedade que nós fomos, quando nós diagnosticamos a mastite subclínica e nós relatamos para a proprietária, ela virou e falou assim, não, isso não é mastite, não. Isso é uma infecçãozinha. Então, o zinha, esse sufixo, diminuiu uma coisa que é muito importante. Né? Na realidade, a vaca dela estava assim com mastite, e não era uma infecçãozinha, era uma infecção séria que pode levar esse animal a perder um ou mais quartos mamários. E a gente sabe que o produtor, quanto mais leite produzir, para ele, economicamente, é melhor. Então, uma vaca que já vai ter perdido um quarto mamário ou 2, é prejuízo, porque ela vai comer a mesma coisa que ela comeria e vai produzir menos. Né? Então, é muito importante isso aí controlar nessa higiene para que possa manter esses animais saudáveis. E foi justamente isso que nós constatamos na nossa pesquisa, que mais de 90% de todos os animais avaliados tinham mastite subclínica. E na maioria das vezes os produtores não sabiam que elas estavam com mastite subclínica, justamente porque o animal não demonstra, que você não consegue identificar a olho nu. E aí nós ressaltamos mais uma vez a importância da utilização do teste CMT, constantemente, que aí o produtor consegue fazer o acompanhamento de como que está a saúde do úbere daqueles animais. E aí ele consegue também aumentar a sua produtividade futuramente, tendo um manejo correto com cada animal em específico. Eu não diria conselho, né? Porque conselho, todo mundo fala que se conselho fosse bom, não daria, era vendido, né? Mas uma dica, né, que eu deixo aqui é que para os produtores de leite, todos eles, aqueles que não têm o conhecimento, procurem se informar, né, para realizar o CMT, que é um teste barato, rápido. Aqueles que tiverem dúvida podem me procurar, né, lá na Universidade Federal de Rondônia, aqui no campus Rolim de Moura. Se quiser, pode me procurar, que eu terei o maior prazer em explicar, dar orientações como deve ser feito. Não tem problema nenhum, eu posso explicar com toda boa vontade. Então, a dica é essa, é que façam, né, esse exame pelo menos uma vez por mês, né, para você poder manter o controle do rebanho, manter esse rebanho saudável e, com isso, né, produzir mais leite, que é o intuito de cada produtor. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você
Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar.